Dando prosseguimento aos conteúdos de história, como vocês já estão vendo por aqui, hoje a gente vai falar sobre a crise de 29. Essa mesmo, né? Aquela seguida pela posterior Grande Depressão. Para falar dessa crise, é óbvio, você tem que voltar alguns anos e entender algumas coisas, principalmente entender o que foi a década de 20 americana. Mas eu vou aqui dar uma metáfora para vocês, que é uma ótima metáfora para entender o que foi a crise de 29. Pensa que você tem um amigo e esse teu amigo, a casa dele pegou fogo. Estou desejando isso para ninguém, longe de mim. Se a casa dele pegou fogo, as primeiras compras que ele vai fazer vai ser na porrada. Ele vai comprar muita coisa porque ele precisa se restabelecer. Só que a partir do momento que ele for se restabelecendo, né, tiver já a casa dele montadinha, etc., ele vai diminuir o nível de consumo dele, porque a casa dele já está em ordem, vamos dizer assim. Esse teu amigo é a Europa do pós-guerra, entendeu? E por que essa metáfora resume bem o que é a crise de 29? Vamos lá. Como eu falei, teve guerra na Europa. A guerra faz com que os Estados Unidos ascenda como potência hegemônica economicamente no mundo. O que isso quer dizer? Os Estados Unidos, lá na Primeira Guerra, faziam comércio, né, com França e Inglaterra, que estavam imbuídas, estavam na guerra, então a produção deles, né, a produção de armas, a produção alimentícia cai muito, e os Estados Unidos cresce muito a sua economia vendendo armas e vendendo alimentos para essas nações. Lembra lá que os Estados Unidos entram na guerra a partir do bloqueio naval alemão a essas duas potências, que faz com que o comércio entre elas duas diminua muito. Isso faz com que a indústria americana cresça a níveis assim inimagináveis. E o que vai acontecer é que esse crescimento, com o fim da guerra, Europa destruída, lembra, sociedade machista, os homens eram as pessoas que iam para a rua trabalhar, sendo assim, a população, né, e ao mesmo tempo os homens foram quem foram para a guerra e morreram, sendo assim, a população que trabalhava, ela morreu. Então, além disso, você tem as cidades europeias, né, a Europa continental destruída pela guerra e as economias em frangalhos. Sendo assim, os Estados Unidos eles ascendem, né, no século XX como grandes reestruturadores da economia europeia. Eles investem muito na reestruturação da economia europeia e, ao mesmo tempo, eles usam a economia europeia, né, como o seu grande mercado consumidor. Isso vai fazer com que a indústria americana ela cresça, se desenvolva muito. E aí a década de 20 é uma década marcada por um grande otimismo. Por quê? Porque você tem 4% de desemprego, ou seja, índices baixíssimos de desemprego, você tem a economia crescendo a níveis inimagináveis. Sendo assim, você tem uma criação de uma realidade, né, de um otimismo, de um crescimento infinito que nunca vai acabar. E você tem facilitação de crédito, você tem a população americana, né, vendo seus salários subirem, porque, óbvio, né, a indústria está crescendo, a economia está crescendo e os salários acompanham esse crescimento. Só que, o que era esse crescimento da indústria, né? Em que se baseia esse crescimento? Se baseia muito também na propaganda, e aqui, né, começa a criar-se uma indústria da propaganda que vai mostrar o seguinte: olha para os Estados Unidos, olha para a América, esse aqui é o nosso modo de viver, é o nosso modo, né, o American Way of Life, ou seja, o modo americano de viver, ele vai ser propagado pelos grandes veículos de propaganda, grandes veículos de mídia, como se consumir, né, ter algo, ter as inovações que a indústria americana provém, vira algo que é ser americano. Consumir é ser americano. E isso ganha força de cultura com os americanos. E assim, e aí me cabe falar algumas coisas aqui, além disso, sobre a década de 20. Essa grande produtividade
atrelada ao aumento dos mercados consumidores, ela está muito ligada a dois homens, Frederick Taylor e Henry Ford. O Frederick Taylor era um engenheiro que ele olha mais ou menos assim para o método científico e fala assim, por que eu não aplico isso na organização do trabalho? E o que quer dizer aplicar o método científico e organizar o trabalho? É criar uma forma de organização do trabalho que seja um pouco mais racional, que vise, óbvio, aumentar a minha produtividade. E o que era o Taylorismo, né? O que o Taylor pregava? Em vez de ter uma pessoa que vai fazer um sapato aqui dentro da indústria, vai ter uma pessoa que ela vai fazer a sola do sapato, vai ter uma pessoa que vai fazer aquele saltinho do sapato, vai ter uma pessoa que vai fazer a parte de cima do sapato e vai ter uma pessoa que vai juntar tudo isso para formar o sapato, né, o produto finalizado. O Ford, ele pega essas ideias e aprofunda elas quando ele bota esses trabalhadores que estão fazendo cada parte do sapato, no caso era o carro, né? O Ford era o dono da Ford Motor Company, ele vira e fala o seguinte, a gente vai botar aqui uma esteira, aí o cara que ele faz a sola vai estar aqui, aí vai passar, o cara que vai grudar o salto, e o cara que vai passar a parte de cima, e o outro cara lá vai finalizar, e acabou. Isso vai elevar a produtividade da indústria americana a níveis inimagináveis. E, bom, não é à toa que aqui tem uma grande ascensão da Ford, e que a própria indústria automobilística, né, que começa a seguir essa organização da produção, a Chrysler vai seguir, a GM vai seguir. A indústria americana é uma das indústrias que mais cresce nessa década de 20 e é um dos símbolos americanos do que é o crescimento americano, e o carro passa a simbolizar o americano médio, que é ser um americano na década de 20. Para além disso, na década de 20, cara, surge um moralismo muito grande na sociedade americana. Esse moralismo ele vai estar representado em duas coisitas. Uma delas eu já falei, na última aula que eu falei sobre a questão racial dos Estados Unidos, que é a ascensão da Ku Klux Klan, da KKK. E a KKK aqui, para além do preconceito contra os negros, que eu falei naquela aula, que era muito mais brutal do que com qualquer outras pessoas, vai também crescer dentro de um ideal, que é o ideal do que era o americano. O que é o americano? O americano é branco, anglo-saxão e protestante. Sendo assim, você cria uma realidade muito xenofóbica com qualquer outras pessoas que estejam vindo de fora. A década de 20 é uma década marcada por diversas leis que proíbem algumas nações de emigrarem para os Estados Unidos. Quem mais sofre com isso são os eslavos. Só que assim, isso em si é os Estados Unidos esquecer que a industrialização deles no século XIX foi feita muito em cima do trabalho de imigrantes que foram para os Estados Unidos e ajudaram no desenvolvimento dessa indústria. Outra frente, né, onde esse conservadorismo, esse moralismo na década de 20 vai se manifestar é na lei seca. Cara, a lei seca é uma parada muito bizarra. Quando eu estava montando essa aula, eu fiquei espantado, porque eu sabia que ela existia, mas não sabia que tinha durado tanto tempo. A lei seca dura de 1920 até 1933. E o que é a lei seca? Está proibido a fabricação, consumo e transporte de álcool dentro dos Estados Unidos. Só para você ter ideia, cara, a lei seca é a única lei na história dos Estados Unidos que foi retirada da Constituição. E a lei seca, ela atendia os interesses de quem? Principalmente, né, da igreja, né, porque a igreja condena, né, o consumo de bebidas alcoólicas, mas principalmente atendia o interesse de grandes industriais, de grandes corporações. O Henry Ford, que eu já falei, ele era um cara que ele apoiava a lei seca, porque ele dizia o seguinte: o meu empregado, nos dias de folga dele, ele tem que estar com a família, ele tem que estar na igreja, ele tem que estar fazendo exercícios físicos para fortalecer o seu corpo e estar bem disposto para trabalhar aqui na minha indústria, na minha empresa, quando ele voltar. Só que a lei seca, a KKK, esse moralismo, ele vai ter uma contrapartida. Em contrapartida a isso, você tem, por exemplo, o surgimento de jazz, de blues, que são dois ritmos que são marcadamente, né, são criados por negros, vão crescer a partir de artistas negros, vão ajudar muitos negros a ascender socialmente. Para além disso, você tem não o surgimento, mas o crescimento em larga escala da máfia. Quem já leu O Poderoso Chefão, não o filme, né, o livro mesmo que deu origem ao filme, lá ele fala um pouco sobre o que foi o crescimento da máfia nos anos de lei seca, nos anos 20,
E se você for estudar um pouquinho da história do Al Capone, você vai ver que o Al Capone, ele se fortalece, ele vira o Al Capone durante a época da lei seca. Você tem bares onde bares clandestinos, as pessoas vão para consumir, né, álcool. E assim, é bizarro, né? Essa tentativa de interferência na vida das pessoas. Isso sim é uma tentativa de interferência na liberdade do cidadão americano. Essa ascensão americana, essa ascensão da indústria americana, é uma ascensão também do liberalismo clássico. O liberalismo clássico, né, que é o liberalismo lá do Adam Smith, John Locke, ele se fortalece muito aqui porque a economia americana era baseada nisso. Sendo assim, o Estado tinha pouca ou nenhuma ingerência sobre a economia, interferência, né, na economia americana. Para além disso, você tem um crescimento, aqui na década de 20 há uma passagem quase que definitiva da economia, né, que era uma economia industrial, para a economia financeira. Né? Você tem o capitalismo, que era industrial, passando para o capitalismo financeiro. Isso é algo que ao longo da segunda metade do século XIX vem acontecendo, e aqui na década de 20 acontece com muito mais força. A Bolsa de Valores de Nova York, né, a primeira grande Bolsa de Valores, ela existe lá desde o século XVIII, desde 1792. Teve post do dia aqui do perfil falando sobre isso. Só que aqui ela se aprofunda muito mais. Só que o que começa a acontecer, e aí que começa aqui o sonho americano, né, o American Way of Life, começa a mostrar que ele tem bases não tão sólidas. Por quê? As pessoas, o crédito era muito facilitado. Então você tinha as pessoas pegando dinheiro, crédito, contraindo empréstimos para investir na Bolsa. Só que investir na Bolsa, como eu já expliquei para vocês lá na aula de Brasil República, eu acho, é algo que se baseia em especular. Você investe seu dinheiro, você compra ações de uma empresa, esperando que essas ações vão subir de preço, e aí você vende essas ações tendo lucro. Só que a criação dessa realidade que eu falei, essa realidade de otimismo, essa realidade de crescimento que parecia ser infinita, faz com que pessoas contraiam empréstimos gigantescos e invistam na Bolsa. Porque essa realidade de otimismo faz com que a Bolsa se supervalorize. E aí começa a formar-se uma bolha especulativa, porque as empresas elas começam a valer, as ações das empresas começam a valer muito mais do que elas realmente valem. E as mostras, a crise de 29, né, o crash da Bolsa lá em outubro de 29, ele foi mostrado sutilmente a partir de 1925. Só que as grandes corporações não queriam saber disso. E o que eu estou falando aqui? Você tinha o aumento dos salários na década de 20? Eu falei, tinha. Isso em si é o que gera um pouco da realidade de otimismo. Só que esse aumento dos salários, se você for comparar com o aumento da produção, ele não bate. Se a produção está aumentando assim, os salários estão aumentando assim. Sendo assim, conforme a economia europeia vai se recuperando, ou seja, o mercado consumidor para os produtos americanos começa a diminuir, o mercado consumidor americano não vai dar conta de englobar essa produção. Além disso, você tem o seguinte, nos Estados Unidos nessa época, pelo Estado não poder interferir na economia, pelos princípios do liberalismo, você não tinha quase nenhuma legislação trabalhista, e o que eu quero dizer? Para contratar e demitir era absurdamente fácil, as jornadas de trabalho eram intermináveis, ou seja, você tinha uma população que vivia muitas vezes em petição de miséria, por causa das longas jornadas de trabalho, e para além disso, você não tinha um sistema de seguridade social. E o que isso quer dizer? Quando você está desempregado, você não vai ter um seguro-desemprego, você não vai ter uma previdência. Sendo assim, as pessoas, quando elas elas estão empregadas, passam a estar desempregadas, elas não vão consumir, porque elas não vão ter fonte de renda nenhuma. As pessoas desempregadas, você tem fotos de filas, né, de pessoas que se alimentam, vivem na rua e se alimentam em sopões, né, que são sopas organizadas por organizações comunitárias que dão comida para pessoas que não têm condição de se alimentar. E o que vai acontecer? Conforme o mercado
consumidor europeu vai diminuindo, porque a Europa está se recuperando, as corporações, em vez de fazer o seguinte, vamos aumentar o salário dos nossos empregados para que eles possam, né, para que o nosso mercado interno possa englobar a nossa produção, não, eles começam a demitir os funcionários. Só que isso, né, se você já percebeu o que eu falei, isso vai gerar um ciclo. Por quê? O mercado de consumidor lá diminui, eu diminuo funcionários para manter meus lucros altos, só que esses funcionários, eles não têm um seguro-desemprego. Sendo assim, eles vão parar de consumir. Ou seja, eu estou produzindo, não está comprando ninguém lá e nem está comprando ninguém aqui. Para além disso, né, os princípios da economia liberal faziam com que a economia não fosse tão liberal assim. Porque, pelo fato do Estado não ter pouco ou nenhuma ingerência na economia, as grandes corporações, elas formam cartéis, elas formam trusts, holdings, monopólios. As grandes corporações, elas se unem para maximizar os seus lucros. E isso faz com que a economia não seja tão livre assim, porque a concorrência ela não é tão livre. A concorrência entre corporações, principalmente com as médias e pequenas, não é tão justa. Para além disso, na década de 10, com a ascensão desse comércio com a Europa, muito desse comércio era de alimentos. Então você tem nos Estados Unidos o surgimento do, entre muitas aspas, do agronegócio. Os grandes corporações vão comprar terras. Lembra que a colonização, né, do campo americano é feita baseada na pequena propriedade familiar, Homestead Act, eu falei para vocês. E essa pequena propriedade particular ela vai passar a ser comprada por essas grandes corporações. E aí essas famílias vão ser empregadas na produção daquela região. Só que conforme você vai tendo a modernização do campo, né, aquelas famílias vão perdendo emprego aqui, e se elas perdem emprego no campo, elas não têm nem mais aquele espaço de terra onde elas moram, elas vão para a cidade. Indo para a cidade, você aumenta a realidade do quê? Do desemprego. Se você aumenta a realidade do desemprego, você aumenta a realidade de pessoas que não consomem nada. E aí, para além disso, quando você começa... Então, aqui eu desenhei para vocês o que foi a realidade da crise de superprodução e subconsumo. Mas, para além disso, essa crise teve uma outra face, que foi a crise financeira. O grande marco da crise de 29 é a quinta-feira, 24 de outubro de 1929, que é o crash da Bolsa de Nova York. Por quê? Conforme essa crise de superprodução e subconsumo vai se desenhando, algumas empresas, né, elas começam a quebrar. Sendo assim, os investidores que são um pouco mais cautelosos, eles começam a olhar para o mercado e falar assim, esse mercado está inflado, essas ações estão valendo muito mais do que elas realmente valem. E aí, o que vai acontecendo? As pessoas começam a vender suas ações, e aí no dia 24 de outubro é um dia que 12 milhões de ações são postas para venda. Só que elas são postas para venda, e como você já tem uma relação, né, de desconfiança com esse mercado, você não tem quase comprador nenhum para essas 12 milhões de ações. Sendo assim, lei de mercado. Muita oferta, pouca procura, o preço faz o quê? O preço cai. E aí, isso vai gerar um pânico nas semanas seguintes, né? O governo, aquele governo liberal, não, a economia vai se autorregular. Princípio do liberalismo, né? Lá do Adam Smith, o laissez-faire, solte, deixe, a economia se autorregula. E aí o Estado não intervém, essa crise de desconfiança vai se aprofundando, o pânico vai se aprofundando, milhões e milhões e milhões de ações são postas à venda, só que essas ações que num dia te valiam 1.000, no outro dia estavam valendo 1, 2, pessoas que tinham milhões de dólares investidos em ações, veem suas fortunas zerarem. Tem uma foto de um cara, eu vou tentar botar por aqui a foto, o cara está apoiado no carro dizendo assim, se você quiser, você compra esse carro por 100 dólares, perdi todo o meu dinheiro no mercado de ações. E é isso. E conforme o governo ele não intervém, né, nessa crise, conforme o governo não intervém para tentar acabar com essa crise, o pânico ele vai se alastrando, as pessoas vão até os bancos para tentar sacar o seu dinheiro que está no banco,
Só que esse dinheiro que está lá no banco, o banco também não tem esse dinheiro para pagar as pessoas. Então, quando todo mundo vai lá tentar sacar esse dinheiro, o banco fala o seguinte, cara, a gente não tem esse dinheiro. Porque os bancos também tinham investimentos. Os bancos tinham empréstimos que passam a não ser pagos. Vê se você entende. Os bancos, muitas pessoas, como eu falei, contraíam empréstimos para investir na bolsa. Sendo assim, quando as pessoas não tinham lucro lá na bolsa, elas não pagavam os bancos. Se elas não pagavam os bancos não tinham dinheiro para pagar as pessoas. E aí, todo e qualquer empréstimo que essas pessoas contraiam, elas não vão pagar. Ou seja, os devedores não têm dinheiro para pagar e os credores não estão recebendo. Cerca de 9 mil pequenos bancos quebraram durante a crise de 29. E aí, essa crise ela vai se mundializar à medida que o quê? Os Estados Unidos, como eu falei, eles eram os grandes financiadores da reconstrução da economia europeia. Se esses caras estão quebrados, os investimentos que eles tinham na Europa vão fazer o quê? Vai se retrair, você tem uma retração de investimentos estrangeiros. Em 33, se eu não me engano, cerca de 90% dos investimentos estrangeiros de 29 acabam. Do começo de 29 acabam, não tem mais. E aí, E aí é um cenário de crise, assim. Se eu tenho dinheiro investido fora e a minha economia aqui entrou em recessão, esse dinheiro que está investido fora, eu vou puxar ele todo de volta. Isso vai fazer com que a economia europeia decline. E a economia europeia declinando, a partir disso, a crise vai se mundializar. Por quê? Porque você tem outros países, né, que são países, vamos dizer assim, de terceiro mundo, esse termo ainda não existia, né, como em meio à política, mas os países como, por exemplo, o Brasil, que produzem e exportam commodities, ou seja, café é uma commodity, que produzem e exportam commodities, eles não vão mais conseguir exportar. O Brasil para de exportar café, por quê? A Europa, que era o principal mercado consumidor brasileiro, entra em crise. Quando a Europa entra em crise, o café brasileiro para de ser consumido. E a economia brasileira é muito baseada no café, vocês sabem, teve aula de República Oligarca, decai. E aí, as eleições de 32 elas são tomadas pelo debate sobre o que fazer com a economia. E vence o candidato democrata Franklin Delano Roosevelt. E quando ele chega no poder, ele se associa a alguns intelectuais e fala o seguinte: o que a gente vai fazer para resolver essa crise? Esses intelectuais, né, das universidades americanas, eles vão virar e falar assim, keynesianismo neles. O que era keynesianismo? Keynesianismo era a filosofia econômica pregada, né, por um economista chamado John Maynard Keynes, que falava o seguinte: o Estado ele tem sim que promover o bem-estar social, o welfare state, para a população. Isso se baseava em quê? Manter o desemprego e a inflação em baixa. O desemprego, que era 4% lá antes de 29, bateu 25% aqui nos Estados Unidos. Na Europa, cara, imagine, na Europa, na Inglaterra foram 23%, na Alemanha foram 44% de desemprego. Na Alemanha, para você comprar 2 pães, você tinha que sair com um saco de dinheiro nas costas. Então, o John Maynard Keynes ele vai olhar e vai falar assim, para combater esse tipo de crise, ele não interfere necessariamente nessa crise, é a filosofia política dele que vai interferir através de intelectuais das universidades americanas, que vão aconselhar o Franklin Delano Roosevelt. Ele fala o seguinte: nós, como Estado, a gente tem que intervir na economia para conseguir recuperar essa economia. E aí isso vai se dar em muitas frentes. O que a gente conhece, né, é o investimento estatal em obras, que é o seguinte: como eu disse para vocês, tem muita gente desempregada, as pessoas desempregadas não consomem. Então a gente tem que dar emprego para essas pessoas passarem a consumir. Então o que ele faz? Através do endividamento do Estado, ele pega empréstimos e investe em obras públicas. Essas obras públicas vão botar pessoas que estão desempregadas para trabalhar. Essas pessoas trabalhando vão receber um emprego, vão receber um salário, e recebendo um salário, eles vão poder consumir. Se eles estão consumindo, a roda da economia que estava parada, ela volta a rodar. E aí você tem consumo, você tem as empresas lucrando, e as empresas vão ressurgindo, e aí a economia volta a circular. Só que essas não foram as únicas atitudes que
que o Keynes teve, que o Franklin Delano Roosevelt tem. Por quê? Ele também, para acabar com a crise no campo, ele pega as dívidas que o agronegócio tinha, ele paga essas dívidas, ele assume as dívidas do agronegócio, para esse agronegócio poder voltar a atuar sem ter dívidas, voltar a investir em tecnologia, na sua produção, sem dívidas. Ao mesmo tempo, ele cria regras para o mercado, para as grandes corporações, ele cria regras com bancos, né? O governo ele se associa a bancos para tornar os bancos locais mais confiáveis para as pessoas poderem voltar a depositar o seu dinheiro nos bancos. Para além disso, e aí isso é mais para frente, eu acho que é em 37 ou em 38, cria-se nos Estados Unidos um sistema de seguridade social. E através dessas medidas, né, do Estado intervindo na economia, a crise começa a ser superada. A crise, de fato, ela só é completamente superada a partir de 39, a partir da realidade da Segunda Guerra Mundial, porque, mesmo a realidade da Primeira Guerra, os Estados Unidos vai ser o grande financiador de alguns países da Europa na guerra. Vai vender armas, vai vender alimentos. E a partir daqui que se supera a crise, de fato, todos os efeitos da crise, e aí você vive esse estado de bem-estar social, né, o welfare state, até lá a década de 70, quando a economia americana, de novo, a todo vapor, em meio à realidade da Guerra Fria, né, e muito baseado na economia bélica, eu vou falar disso com vocês um pouco mais para frente, a economia olha e fala assim, Estado, você cumpriu o seu papel, só que agora a economia se reergueu, então, tchau, tchau, Estado. E aí você volta a ter princípios liberais regendo a economia naquela realidade que a gente conhece como o neoliberalismo. Espero que vocês tenham entendido, o ritmo dessa aula foi meio frenético, eu sei, é uma aula que eu gostei bastante de dar, gostei bastante de montar, gostei bastante de entender a realidade. Espero que vocês tenham gostado também. Resuminho é o seguinte, percebam o quanto a realidade que se cria, aquela realidade de otimismo que se cria na década de 20, ela está sob bases muito frágeis, que são essas. Uma realidade de emprego que não tinha leis regulando, ou seja, era muito fácil demitir, e as pessoas, uma vez sem emprego, não tinham um sistema de seguridade social. Se elas não têm sistema de seguridade social, elas não vão comprar. Se elas não vão comprar, a economia fica estagnada, parada, e aí você gera essa crise de superprodução, né? Teria mais algumas coisinhas para falar, coisinhas pontuais, mas a aula em si foi dada. Espero que vocês tenham gostado. Não vou me alongar para esse vídeo ficar mais curto que os outros. Beijo, tchau!